Boa noite, Estamos Alfredo. online? Seja bem-vindo. A bola já está contigo. Vamos que vamos. Acabei de plugar na Matrix aqui. Já acertei aqui. Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal. Já entrando na nossa live de hoje, né? Você falou ontem de 3 pilares. Exatamente. São esses 3 pilares. O primeiro é o imprescindível. O segundo, você pode parar nele, sendo executivo, e você vai jogar o jogo dos 5 mil, talvez até 100 mil. Se você quiser ir para o próximo nível, vai para o terceiro pilar, que é a multiplicação. Monte um negócio, se dedique, um negócio linkado com a sua vantagem competitiva, pague o preço e você vai ter o sucesso. Felipe, hoje o tema é a questão qual é a diferença entre estar ocupado, né, e estar produtivo. Existe um livro, Felipe, chamado Trabalhe 4 Horas, né, o 4 Horas, que é do Tim Ferriss. Eu não lembro exatamente o título, né? Mas ele fala muito, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro, mas é uma discussão que se fala muito, é a questão de você trabalhar com inteligência e você trabalhar com estratégia. Eu mesmo já me peguei muitas vezes trabalhando errado, né? Até me dedicando, até me esforçando, mas eu percebi logo que no final do dia o que conta mais são os seus resultados, né? Não é quanto você trabalhou, ainda que o quanto que você trabalhou talvez te ajude nesse processo de acertar, né? Então, como é que você encara? Porque eu vejo que tem pessoas que às vezes negociam com si mesmas e acham que, por trabalhar bem, trabalham menos, e outras pessoas que às vezes se dedicam muito e acabam se frustrando por não ter o resultado. Como é que você enxerga esse paradoxo? Na verdade, Alfredo, eu tenho um pé atrás com pessoas que dizem para mim que não tem tempo para nada. Quem me diz que não tem tempo para nada fala muito mais que é desorganizado do que propriamente que é uma pessoa produtiva. Porque a pessoa produtiva, ela entende a necessidade de dividir seu tempo e estar focado em cada tarefa que ela tem que fazer. E aí, mais uma coisa, a pessoa que está focada, a pessoa que tem estratégia, ela tem prioridades. Ela já entendeu que um dos maiores erros que você pode cometer é querer abraçar o mundo e fazer tudo. Então, tome muito cuidado se você é daquele que diz que eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo. Tome coragem e diga o seguinte: eu não vou fazer isso porque não é minha prioridade. Porque a verdade é, se qualquer um de nós aqui se acidentar, vai ter tempo para ficar 30 dias no hospital se cuidando. Então, essa é a primeira dica que eu dou para as pessoas para a gente já iniciar essa live num modo de destravar. Lembra o seguinte: o que eu quero aqui é destravar o empreendedor estrategista rumo ao 1 milhão. E eu não conheço um empreendedor que chegou ao 1 milhão sem ter uma gestão de tempo. Eu não conheço um estrategista que chegou ao 1 milhão realmente não tendo tempo para nada. Então tome muito cuidado se você é um dos tantos que repete para si mesmo e para outras pessoas que você não lhe sobra tempo para fazer nada que você deseja. Legal. Eu acho que isso que você está falando, né, de você ter foco, né? Acho que a palavra é foco. Você falou na live de ontem, quem não assistiu, né, que o jogo do milhão, se ele fosse resumido numa palavra, é o jogo do foco, né? Que as pessoas que não chegam no milhão são normalmente pessoas que acabam abraçando vários projetos, várias ideias, desistem no meio do caminho. Normalmente foi a ideia que eu entendi um pouco, né? Então foco é a palavra. E você também falou um pouco que o foco não é só saber escolher as coisas certas, mas principalmente dizer não para as coisas erradas. E nessa economia acelerada que a gente está vivendo com a internet, onde toda hora surgem oportunidades, ou pelo menos coisas que parecem oportunidades, né? Convidando a gente para se distrair, distrações, né? Então, esse jogo do foco, né? Como é que você acha que como é que o empreendedor pode avaliar melhor para o que ele tem que dizer sim e como é que ele avalia essas prioridades? Primeiro, o empreendedor não é aquele que diz sim para todas as oportunidades. O empreendedor é aquele que consegue escolher as melhores oportunidades. Então tem uma diferença muito grande em abraçar todas as oportunidades e fazer mal muitas coisas e saber escolher as oportunidades certas para você, que tem link com a sua vantagem competitiva, com quem você é. Então, na verdade, o que eu queria passar em relação a esse ponto? Saiba, volta lá nos três pilares, saiba quem você é,
se conheça, trabalhe realmente duro, mas trabalhe certo. Trabalhe nas coisas que você vai dar resultado. Foque realmente. Quando você fala de distração, Alfredo, isso para mim é um dos piores maus da atualidade, que é você estar tentando fazer tudo ao mesmo tempo. A não ser que você seja um fenômeno, que você consiga, eu super aconselho, tem pessoas que falam para mim, eu vou ficar 8 horas estudando. Eu falo, que tal ficar 3 só estudando? Como assim, Felipe? Porque eu duvido que você vai ficar 8 horas estudando. Você vai parar para responder o WhatsApp, você vai parar para responder o e-mail, você vai parar para comer, você vai parar para tomar um café. Então, assim, troque as 8 horas estudando, que é um grande engano, porque você tem muitas distrações e você tem que voltar para recuperar, por 3 horas focado. E aí depois me diz qual é o resultado. E aí quando você foca e faz o que você tem que fazer de estudo, de trabalho naquelas horas, você consegue encaixar várias caixinhas no seu dia. Agora, tem momentos que a coisa fica desbalanceada, o que não quer dizer que são momentos que você vai priorizar a quantidade ao invés da qualidade. Felipe, eu estou num momento que eu preciso dar um gás muito grande no trabalho. Então, eu estou precisando trabalhar 16 horas por dia. Bacana. Eu não falei que trabalhar muito é o problema. Eu falei que trabalhar errado é o problema. Se você me garante que você vai trabalhar focado essas 16 horas, primeiro que eu já te diria, quebra ela em pelo menos 4 partes de 4 horas. Porque ninguém consegue ficar 16 horas seguido. Dá um break, come alguma coisa, refresca a sua cabeça, responde as mensagens de WhatsApp, os e-mails mais importantes e retorna rapidamente, em 15, 20, no máximo 30 minutos, para um outro bloco de 4 horas. E aí você vai começar a perceber como, em menos tempo, você executa muito mais coisas. E esse jogo do foco, esse jogo do milhão, ele ficou muito mais desafiador com a internet, né? Porque hoje tem uma síndrome que a gente fala que é o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, né? Ou seja, as pessoas estão sempre com medo, né? De perder alguma coisa. Elas sempre acham que os amigos estão fazendo algo que ela deveria fazer, os clientes estão combinando alguma coisa que ela deveria saber. Então, o tempo todo, né? Por a gente ter a internet, acesso e tudo mais, sempre fica aquela sensação, não sei se você já sentiu isso, né? Eu lembro muito quando o Clubhouse saiu, né, que teve aquela explosão do aplicativo que, né, deu o boom, e todo mundo estava ali heavy user, né, porque a gente achava que ali era uma fonte, porque por trás disso tudo também vem aquele desejo de surfar a onda, né, de pegar a oportunidade no momento certo e aproveitar, né? Então, sempre fica aquele desafio, né? Como é que você equilibra buscar a informação, ser pioneiro, ser inovador, estar à frente do mercado, antecipar os movimentos e não entrar no automático, ou seja, você acaba virando escravo do celular, escravo da internet, né? Escravo até mesmo do trabalho, né? Porque você, enfim, às vezes você está trabalhando ali numa ilusão, com a cabeça, né, totalmente imersa numa rotina, não está enxergando os problemas, né, que estão acontecendo e repete aquele processo, porque você tem a falsa sensação de que por estar entregando horas de trabalho do seu dia, aquilo ali diz assim, o problema não está comigo, né? E às vezes isso vira até uma negociação interna. Não sei se isso faz sentido, Felipe, mas eu vejo que isso às vezes vira uma sensação. Beleza, eu posso até não estar tendo resultado, mas eu estou fazendo o que eu posso. E a mente começa a se sabotar. Você já viu isso acontecer? O tempo todo, cara. E todo mundo, tá? Quem diz que não acontece é mentira. Acontece com todos nós. Não importa o quanto você treinou sua cabeça, acontece. Então, 2 coisas que eu separei da sua fala. Legal, esse termo tão popular, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de perder alguma coisa. Só que a gente tem que tomar cuidado com essas palavras ou essas frases que ficam popular. Sim, você pode ter medo de perder alguma coisa, contanto que essa coisa seja muito interessante para você. O problema é que as pessoas ficam com medo de perder qualquer coisa. E aí ficam querendo abraçar tudo. Então, cuidado, que o medo de perder alguma coisa, ele só é válido quando essa coisa é essencial para você. Aí você não deveria perder. Agora, em relação ao equilíbrio, Alfredo, as pessoas vivem buscando equilíbrio. A notícia ruim é que não é possível você manter o equilíbrio o tempo todo. Mais importante do que manter o equilíbrio é perceber o desequilíbrio. O que eu quero dizer com isso?
Ninguém está imune ao desequilíbrio, ninguém está imune a ficar atraído. Aconteceu comigo. Os 3 primeiros dias do Clubhouse, eu comecei. No segundo dia, eu fiquei até 2 horas da manhã. No terceiro dia, me chamaram para um bate-papo e eu já tinha voltado para a cama e eu voltei para o meu escritório e só encerrei às 3h30 da manhã. Naquele dia eu falei, a partir de amanhã eu saio. E não voltei mais, cara. Tudo bem que depois enfraqueceu. Mas assim, eu desequilibrei. A verdade é que durante 3 dias eu desequilibrei. Quando eu percebi, eu já estava preso ao Clubhouse, que sim, me trazia coisas boas, mas não me trazia algo tão excepcional ao passo de eu abrir mão de todo o restante. Então, o mais importante que eu falo para as pessoas, não se culpe por desequilibrar. Todos nós desequilibramos. Tem um dia que a gente come mais do que devia, tem um dia que a gente dorme demais, tem um dia que você fica na farra demais. Agora, o importante é você perceber quando esse desequilíbrio chega na sua vida. E aí sim, você retorna à posição de equilíbrio. Outra coisa, para retornar à posição de equilíbrio, muitas vezes você tem que fazer algo de choque. Eu percebi naquele momento e falei até para os meus amigos, eles falaram, ué, mas você subiu do Clubhouse? Eu falei, cara, o Clubhouse me pegou. A verdade é essa. Eu não vou falar aqui que eu tenho controle sobre a minha mente, nada me afeta, nada me pega. Não. 3 dias o Clubhouse me pegou, eu passei a acordar mais tarde do que o meu normal, fazer menos coisa do que eu tinha para fazer, e aí o que eu fiz? Tô fora. Então o jogo não é de ter o controle da sua mente o tempo todo. O jogo é de perceber quando a sua mente descontrolou e você buscar de novo um equilíbrio. Então, não sei se vocês conseguiram entender a diferença. Não se culpe por desequilibrar. Não se culpe se ontem você comeu demais. Não se culpe se ontem você dormiu demais. Não se culpe se ontem você trabalhou de menos. Agora, se culpe se você não percebeu isso e se você não corrigiu hoje. Interessante, né? Eu li também, em alguns livros também, o poder de você criar hábitos, né? Hábitos saudáveis e você de eliminar hábitos ruins, né? Inclusive, eu vi uma pesquisa nesse livro que dizia que no nosso cérebro, na nossa memória, o hábito ele era armazenado em um lugar diferente da memória. E aí eles fizeram uma pesquisa com uma pessoa que tinha alguma demência, algum problema de memória, né? E aí, depois de muitos anos que fazia o mesmo, ela sempre fazia o mesmo caminho, né, em volta da casa, né? E aí e com uma pessoa acompanhando. Aí num dia fizeram um teste, né? Isso foi documentado, foi um experimento científico, né? Soltaram essa pessoa e ela sozinha fez o mesmo trajeto, né? Voltou, fez tudo certinho. E aí, o que eu estou dizendo isso, né? O poder do hábito, até para uma pessoa, né? Porque tudo, no final das contas, né, também tem uma questão científica, né? Existe uma área né, que a gente fala muito do neuromarketing, né? Que a gente fala, você é um cara que fez PNL, né? Você já deve ter aplicado alguns desses conceitos, né? Então, e aí, por exemplo, como é que você diria para os empreendedores que estão no rumo do milhão, como é que eles podem cultivar hábitos saudáveis e eliminar esses hábitos que são ruins? Beleza, eu acho que você nunca vai conseguir eliminar de todo, você tem que estar sempre atento para não deixar que a quantidade de hábitos ruins supere a quantidade de hábitos bons. E eu vou começar dando uma dica de hábito que eu sou super fã, tá? E você tocou num assunto que eu gosto muito, que é o poder do hábito. Então eu vou deixar um desafio aqui para quem está nos assistindo e quem for nos assistir, de criar o seguinte hábito. Nós estamos falando aqui nessa live de estar ocupado é diferente de ser produtivo. Então, anota esse hábito aí. Pega papel e caneta e anota um hábito que vai mudar a sua vida. Pare de andar com pessoas ocupadas e passe a andar com pessoas produtivas. E você vai ver o quanto a tua vida vai mudar. Porque pessoas produtivas têm hábitos bons, têm hábitos produtivos. O problema é que a maior parte das pessoas se perde na manada ocupada. E aí começa a repetir a mesma frase. Pô, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para ganhar dinheiro, não tenho tempo para cuidar do meu corpo, não tenho tempo... Não, você está andando com pessoas de hábitos ocupados. Quando você começa a andar com pessoas de hábitos produtivos, elas começam a te mostrar o quão é possível você fazer muito mais coisas do que você imagina. É você olhar... Eu gosto de pegar exemplos de caras que chegaram onde eu não cheguei. Você pega um Abílio Diniz com mais de 80 anos
E aí o cara malhando todo dia, cuidando da família, fazendo triatlo e tocando uma empresa 1000 vezes maior que a minha. Então, assim, pega, se você puder escolher um hábito só, tá, para começar, para virar a chave hoje, pega a sua lista de pessoas que você mais convive, corta os ocupados e coloca os produtivos. E você vai ver como é que a sua vida já vira. Por isso eu defendo muito das pessoas estarem em mastermind bons, estar em mesa onde você não é o mais inteligente, em estar em grupos de pessoas positivas, em estar em grupo de pessoas produtivas, em estar em grupo de pessoas que querem aprender, porque aí o seu hábito vem por osmose. Você não consegue ser um cara ocupado no meio de pessoas produtivas. As pessoas não querem você lá. Entendeu? Não vem dizer que, poxa, você não consegue fazer isso, você não consegue fazer aquilo. Pessoas produtivas, elas não são pessoas do ou faço isso ou faço aquilo. São pessoas do e. É possível, sim, fazer isso e fazer isso. Então, pega esse hábito que já vai te trazer vários outros. Já que é difícil você instituir um hábito, ande com quem tem hábitos bons. Entendeu? Aí você não tem muito esforço. Você começa a fazer, eu estou andando com o Alfredo tem bons hábitos, eu estou do lado dele, eu acabo seguindo. Agora, abre o olho para quando você está com pessoas negativas, pessoas ocupadas. Porque acaba o seu dia, você não fez nada, mas você acorda no dia seguinte repetindo a frase de eu não tenho tempo. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo. Seja no mínimo honesto com você mesmo. Você não vai fazer isso porque você tomou as escolhas erradas, você tem os hábitos errados e você anda com as pessoas erradas. Legal, cara. Eu vou te fazer uma pergunta, né, que ficou um pouco confuso e eu queria até te pedir você tirar essa dúvida, que é o seguinte. Primeiro a gente falou de poder do foco e o poder do foco reside em você saber dizer não. Depois você falou no poder, você falou inclusive isso na live ontem, troque o ou pelo e. Então, isso me gerou uma dúvida, porque o E significa que você está sempre agregando coisas. Por outro lado, você falou que o foco é saber dizer não. Boa. Me explica um pouquinho como é que essas coisas se conectam. Ótima pergunta e pode ter confundido na cabeça das pessoas. Eu disse para você trocar o ou pelo E, mas não disse para você falar E para tudo. Eu disse para você trocar os hábitos ruins pelos hábitos bons. Então, o problema é que as pessoas geralmente colocam nos hábitos bons, ou eu vou ser uma pessoa boa ou eu vou ganhar dinheiro. Não, são dois hábitos bons, eu quero E. Agora, também se você botar para mim dois hábitos ruins, eu não quero nem o E nem o ou. Eu quero tirá-lo. Então, são duas coisas diferentes, tá, Alfredo? E é importante que você chamou essa atenção. Coloque o E na sua vida e eu não falei para você colocar o etc. ou reticências. Eu não falei isso para você. Eu falei para você nunca ter que fazer a escolha de duas coisas, de dois hábitos bons. Poxa, é possível fazer exercício e trabalhar? É possível. É possível conseguir ter uma dieta equilibrada e estudar? É possível. Agora, é possível ter 10 hábitos ruins? É, mas não é aconselhável. Então, entenda essa diferença. O E é sempre quando eu estou colocando escolhas de coisas boas. Escolhas de coisas ruins, corta o E e corta o ou. Tenha coragem de se afastar delas. E aí é uma notícia ruim, porque as pessoas estão muito presas, eu entendo, aos outros que convivem com elas. Mas se você quer mudar, se você quer realmente virar um empreendedor estrategista rumo ao milhão, desculpa, a parte mais dura vai ser você abandonar as pessoas ocupadas e passar a andar com as produtivas. Abandonar os hábitos ruins e passar a praticar os hábitos bons. Porque a palavra já diz, a partir do momento que praticar hábitos bons entra na sua vida, aquele vira o seu modo operandi. Aquilo vira o seu normal. Eu falo muito para as pessoas, um outro hábito bom é você escolher fazer o certo. Mesmo que ninguém esteja vendo, escolha fazer o certo. Sabe por quê? Você já parou para pensar quantas horas você perde na vida decidindo se deve ou não fazer aquilo que não é muito certo? Quanto tempo você perde? Poxa, será que eu devo? Será que eu não devo? A partir do momento que você criou um hábito bom na sua vida e falando, cara, eu vou fazer isso, o seu dia começa a sobrar mais tempo.
E aí começa a chamar a atenção o fato de pessoas produtivas terem muito mais tempo que pessoas ocupadas. Porque pessoas ocupadas cultivam hábitos ruins, não definem fazer o certo, então perdem tempo decidindo se vão fazer ou não o que é errado. E vamos lá, gente, cuidado para você não achar que o errado é matar, roubar. Isso é muito errado. Mas quando eu falo de hábitos comuns, entendeu? Eu falo de hábitos... Cara, se você já viu, faz um exercício quando acabar essa live, vai nos grupos de WhatsApp que você tem e vê a quantidade de tempo que você perdeu escrevendo besteira. A quantidade de tempo que você poderia ter usado para trocar ideia com seus amigos, tirar dúvidas, colocar as pessoas para frente, dar uma energia negativa dentro do grupo. E eu fico impressionado como as pessoas perdem muito tempo com hábitos negativos. Então você está entendendo que parece difícil sair do ocupado para o produtivo, mas é apenas uma escolha. A escolha de ter hábitos bons. Não, com certeza. Eu ia te perguntar exatamente isso. Que o certo, às vezes, não é só uma visão de lei, né? Do que é legal, do que não é, do que é moral, do que não é. Mas é aquilo que você se comprometeu, né? Quando você faz um plano, né? Uma estratégia, e você sabe o que dentro daquela estratégia é certo e errado, né? Então, ele é muito amplo esse conceito que você acabou falando. Mas eu queria agora também te perguntar algumas coisas que eu sei que porque algumas delas eu já pensei, eu já vi que outras pessoas que estão nessa trajetória de 1 milhão pensam, que são a história dos mitos e verdades. Então, qual é o primeiro mito que eu ia te perguntar? É verdade, porque você fala muito da dedicação extrema, você fala muito da entrega, né, de trabalhar bastante. Mas, por outro lado, tem aquela questão também de quem não tem tempo livre não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Que a pessoa está sempre imersa naquele cotidiano. Então, assim, qual é a pergunta é verdade que, assim, existe uma relação direta entre horas de trabalho e dinheiro que você consegue fazer? Ótima pergunta. Vamos lá. Tem que tomar muito cuidado em que fase de vida você está. Tá? Se você está na fase de vida de construir o seu primeiro dinheiro, você necessita dele e você ainda não sabe o jogo do milhão. A sua pergunta é: existe correlação entre as horas trabalhadas e a quantidade de dinheiro? Eu vou acertar um pouco mais essa pergunta. Para mim, hora, pouco importa. Agora, se você falar, existe correlação entre horas produtivas trabalhadas e a quantidade de dinheiro? Total. Se você está numa fase que você precisa construir a sua independência financeira, quanto mais horas produtivas trabalhadas, mais dinheiro você vai ganhar. E naquele momento, você está num certo desequilíbrio. O seu foco principal passa a ser ganhar dinheiro. Mas toma cuidado, as pessoas cometem um erro. Entendi a mensagem, Felipe, então vou trabalhar 18 horas mal trabalhadas e vou ganhar muito. Não, você não vai. Você não vai ganhar muito. Muitas vezes você consegue trabalhar 8 horas e ganhar mais do que você ganharia em 18. Porque as 18 foram mal trabalhadas e as 8 não. Você tinha foco, você trabalhou bem. Agora, se você necessita muito nesse momento, trabalhe 14 focado. Com certeza você vai ganhar mais do que 8 horas focado. E aí, mais uma vez, as pessoas ouvem os mitos e não param para interpretar. E aí ficam repetindo mentiras para elas mesmas, entendeu? Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Não. A frase certa é: quem trabalha muito de forma errada não tem tempo para ganhar dinheiro. A mensagem dessa frase não é trabalhe pouco, é trabalhe certo. E aí é muito complicado porque as pessoas colocam frases, mas não colocam a tecla SAP. E aí você deixa a mercê, principalmente dos preguiçosos, a escolher qual versão ele quer da frase. Opa, escutei essa frase, já sou preguiçoso, já não gosto de trabalhar, então eu vou ficar aí no sofá porque eu vou ter tempo livre para ganhar dinheiro. Não, isso é mentira. Não foi por isso que foi escrito. Foi escrito para as pessoas abrirem o olho e ver o seguinte: a quantidade não tem correlação com a qualidade. Agora, a qualidade em quantidade faz a diferença. Tá? Vou só repetir para as pessoas entenderem. A quantidade não garante a qualidade. Agora, a qualidade em quantidade aumenta seu resultado. Então, primeiro você tem que saber o seguinte:
trabalhe qualidade. E aí você vai medir o quanto mais você precisa. E por que eu falo que o equilíbrio ele é muito difícil? Tem fases da vida que você necessita trabalhar altamente a qualidade em quantidades muito grandes. E aí você acaba perdendo do seu lado pessoal, do seu lado físico, do seu lado mental, do seu lado com a família. Mas você precisa ter um objetivo muito claro e um tempo. Por que eu falo isso para as pessoas? Imagina que você está numa situação de endividamento e você precisa sair dessa situação. A melhor forma é você trabalhar com qualidade, mas você colocar a meta de tempo. Porque você não quer ficar só trabalhando, você quer voltar a ter as coisas boas. Então, coloque essa meta de tempo e bata a meta. E faça mais rápido, porque aí mais rápido você vai voltar. Então, é importante, você está falando dos ditos populares, cuidado você aí que é ocupado, mas não é produtivo, que é preguiçoso, e para de pegar as frases populares e jogar para o lado negativo. Entendeu? Entenda muito bem o que elas querem dizer. Ou então, pelo menos, não escute mais essas frases e dê o seu melhor. Uma coisa que eu ia te perguntar, Felipe, dentro dessa sua lógica, né, dessa sua forma de encarar o trabalho, os estudos, a preparação, aquela história de você afiar o machado, né, que tem aquela história de que dois lenhadores foram fazer o corte lá da madeira, né, eles tinham uma determinada hora, um foi direto cortar, o outro afiou, e em 10 minutos o cara tinha cortado mais madeira do que o outro em 1 hora, porque ele passou um tempo afiando o machado. Dentro dessa lógica dos estudos, como é que você encaixa estudos para você? Faz parte do que você chama de trabalho? Ou como é que você equaliza isso, né? Como é que o empreendedor deve se capacitar? Comprando curso, mentoria, ele tem que se dividir. Você falou de etapas da vida, né? A gente tem pessoas aqui que, de repente, hoje estão trabalhando numa empresa, outros que já são CEO, talvez outros que têm uma empresa pequena. Existe esse contexto? Isso muda de tempo em tempo? Então vamos lá. Estudo, para mim, eu não ponho no trabalho, mas eu ponho em algo muito mais importante, nos hábitos vencedores. Então, assim, eu falo para as pessoas, cultive uma vantagem competitiva. Não adianta você só trabalhar se você não se desenvolver. É até covardia para quem conhece a minha história. Então, a minha história, eu pautei muito em cima de capacitação, de estudo. Agora, a grande verdade é que a pequena parcela dos meus amigos que vieram comigo focando em estudo, poucos deles tiveram sucesso empreendendo. Por quê? Porque, mais uma vez, nesse caso, não é ou estuda ou trabalha. Se você não perceber a hora que está desequilibrando e voltar, você fica preso só de um lado. Então, assim, total, eu tenho que estar sempre me preparando, tá? Eu já respondi, algumas pessoas perguntaram, Felipe, por que você se associou ao Alfredo na Grão de Mostarda? Porque eu realmente acredito que eu preciso entender desse mundo digital. Esse é o novo mundo. Então, assim, eu não vou ficar fora dessa. Não importa que eu tenha 46 anos. Esse negócio também, tem uma idade certa para estudar. Eu quero estar até meu último dia estudando. Eu quero, no dia que eu morrer, estar mais inteligente do que no dia anterior. Eu brinco com as pessoas que me conhecem que há mais de 15 anos, quanto mais eu malho, mais inteligente eu fico. Porque eu cortei o hábito, que não é um hábito ruim de escutar música, e eu só faço exercício escutando livro, curso, audiobook. Então, assim, como a hora é escassa, eu uso essa hora, eu treinei a minha mente, hoje eu consigo ir para uma academia e escutar um audiobook em velocidade 2 vezes. Então, assim, um livro que demoraria 8 horas, em 4 horas eu consigo escutar. Em 3 dias de academia, eu mato um livro. Então, assim, vá criando hábitos saudáveis, hábitos vencedores. E com certeza, se preparar e estudar, eu estou muito cuidado com estudar, porque as pessoas sempre acham que estudar só está na faculdade. Estudar, você está na internet, você está em curso, você está em livros, você está em podcast, você está em lives. Se você conseguir aliar essa parte de aprender, eu sempre falo o seguinte, as pessoas falam, pô, mas caramba, você deve ter muita informação porque você lê muito livro. Eu falei, lê do engano. Cada livro que eu leio, eu tento pegar 1, 2 ou 3 informações tops e pôr em prática. Entendeu? Naquele momento eu identifico o que eu estava precisando. Sabe por quê? Se você pegar um livro e separar 25 tópicos importantes, você não vai executar. Não é você ou eu. O nosso cérebro não consegue funcionar dessa maneira.
Então, o que eu faço a cada livro, a cada aula, a cada live, a cada treinamento que eu participo? E a gente chama aqui nos Estados Unidos de takeaway. Cara, eu pego 2 ou 3 coisas mais importantes e já vou colocar em prática. Já desligo o curso, faço um teste, desligo o curso, coloco em prática. Então, sim, o estudo está muito importante na minha vida. Não entra no trabalho, entra, sim, em hábitos vencedores, em hábitos produtivos. Isso é muito doido, né? Porque, assim, tem pessoas que gastam fortuna com capacitação, né? Estuda, mas não aplica. E aí, ao não aplicar, né, é como se não tivesse estudado, porque dizem, né, que existem existem etapas, né, do conhecimento. Você estuda, aí você tem um X percentual baixo de fixação. Quando você aplica, aumenta. Quando você ensina, aumenta ainda mais, né? Então dizem até que quando você está ensinando uma pessoa, quem mais aprende é você, né? Isso já aconteceu comigo, porque a gente já montou cursos, né? Diante desse exercício de montar as minhas aulas, muitas vezes eu desconstruí alguns conceitos e construí novas perspectivas, né? Então, muito legal você falar isso, né? Bacana. E aí, o que eu queria te perguntar, Felipe? Eu lembro muito da minha experiência, né? Quando comecei a liderar a empresa e tudo, né? Antes de eu começar a empreender, e tem um fenômeno hoje muito comum entre os empreendedores, que é o burnout, né? Que é quando você começa a ter um nível de estresse muito alto, normalmente é ocasionado por problemas ou por uma quantidade muito grande de coisas a fazer, né? E você fala muito, já falamos do foco, e também não falamos aqui hoje, mas falamos bastante das prioridades, né? Que você falou que se você pega 20 coisas para fazer, provavelmente você não vai fazer nada. Então você tem um takeaway aí de 1 ou 2 ou 3 coisas. Isso também serve no mundo empreendedor, eu acredito, né? Quando você as pessoas confundem muito lista de tarefas com prioridade, né? De tarefa a gente tem várias, né? Mas como que você diria para os empreendedores como eles devem eleger as prioridades e de quanto em quanto tempo eles devem revisitar essas prioridades para saber se eles estão no caminho certo? Beleza. Antes, deixa eu fazer um comentário e talvez, se você aí que está nessa live aqui no Instagram, no YouTube ou no Facebook for um gênio, uma pessoa de QI elevadíssimo, provavelmente você vai sair dessa live nesse momento. Mas olha, eu já respondi uma vez por que o meu objetivo é destravar empreendedores estratégicos e não destravar os gênios para virarem empreendedores. E uma coisa que eu aprendi convivendo é que, por incrível que pareça, não está no seu QI a determinação do seu sucesso. Muito pelo contrário, a maior parte das pessoas que eu conheço com QI muito elevado, elas travam na hora de empreender. Elas têm um conhecimento alto do risco, elas não arriscam. Ao passo que pessoas normais, como eu, você, quem está nos escutando, você consegue destravá-la para ir rumo a 1 milhão. Então, isso é a primeira coisa que eu quero dizer. Talvez um dia eu descubra a fórmula para voltar lá atrás, nos meus amigos que fizeram engenharia na UFRJ comigo e tal, e que ficaram travados, e trabalhar com eles. Mas eu não achei ainda essa fórmula. Até hoje, em conversas, eles acham que empreender é muito risco, que empreender é ruim, que empreender você erra muito, e eles são gênios acostumados a não errar. Então, isso é uma notícia para as pessoas prestarem atenção. Às vezes as pessoas, mas eu queria muito ser um gênio. Não, não queira não. Queira muito ter uma mentalidade empreendedora estratégica, porque com isso você vai arriscar mais e a sua chance de chegar ao sucesso é muito maior. Então, esse era o primeiro ponto, tá? que eu queria falar. Você, repete para mim, qual foi a tua pergunta? Foi em cima de... Eu estava falando do burnout, né, que ocasiona, né, as pessoas, diante de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, às vezes elas se perdem nesse mar de prioridades. Então a pergunta foi, como que o empreendedor, né, ele define as prioridades com base em quê e de quanto em quanto tempo ele tem que revisitar isso? Tá bom, mais uma vez, aí é questão de semântica, questão de português. Prioridade são as coisas mais importantes. 20 coisas não são mais importantes. Então, é o que você falou, você tem um to-do list. Tenha coragem de eleger quais são as 3 coisas mais importantes e foque 70% do seu tempo nela. Lembra, nós estamos falando, a gente não pode fugir do assunto da live. O assunto da live é deixe de ser ocupado, passe a ser produtivo. Largue aquela lista de 20 coisas que você não consegue fazer nenhuma e faça bem demais 3 coisas.
Ué, mas quando é a hora de trocar a prioridade? Quando você executar. Então pensa o seguinte, a pessoa pega 20 coisas e não consegue fazer nada. O cara que pega 3, ele resolve as 3, bota mais 3 para cima, resolve as 3, bota mais 3 para cima, resolve as 3, bota mais... No final do dia ele resolveu 15 coisas. E aquele cara que estava tentando... Lembra que o cara que resolveu 15 coisas, ele sempre está focado em 3. O cara que está focado em 20, termina o dia, resolveu 1 ou 2 no máximo. Então, essa dicotomia, essa divergência que tem que ser entendido. Por isso a importância da prioridade. E a prioridade, quando ela é escolhida, quando você determina a sua prioridade, ela fica quase que piscando na sua frente. Você não consegue viver um dia com 20 coisas piscando na sua frente. Agora, se você começa o dia com 3 coisas importantes para fazer, cara, me desculpa, enquanto você não fizer, você não relaxa. Aquilo fica, você olha para a parede, parece que está lá a tua prioridade. Você olha para o teu computador, parece que está lá a sua prioridade. Você deita para dormir, a prioridade está no teto. Então, assim, essa é a diferença. Essa é a diferença Perfeito. Dessas pessoas ocupadas que eu realmente me afasto delas. Eu realmente me afasto dessas pessoas que têm hábitos que ocupam elas. Eu quero pessoas com hábitos que produzem, entendeu? Então, assim, cara, se você produzir muito bem 3 coisas, você está muito melhor do que aquele que tentou fazer 20 e não fez nenhuma. Maravilha, perfeito, Felipe. Pô, tenho certeza que algumas pessoas, assim como eu, foram impactadas por essa resposta, porque realmente você matou legal aí. Deixa eu dar uma explicação aqui, porque eu fui questionado ontem, as pessoas falaram, então, se eu fizer essa semana, no final dela, eu vou ter o meu 1 milhão. Não é isso que eu estou falando. A jornada que eu ensino é você chegar ao seu 1 milhão de lucro acumulado. Mas olha só, eu não conheço ninguém que chegou a 1 milhão de lucro acumulado que juntou 900 antes de juntar R$1.000. Então, assim, 900 mil antes de juntar R$1.000. O que eu vou ensinar é essa mentalidade. Primeiro, de abundância, de você acreditar que você pode sempre estar crescendo e ganhando mais. Segundo, de controle de custos, de você entender que o segredo para você chegar em 1 milhão acumulado é você sempre viver abaixo do que você está gastando. Não que você ganha R$1.000 e vive com 800, quando você ganhar R$100.000, você vai viver com 800. Mas é importante você setar, e ontem eu falei, pelo menos um range aí de 20% a 40% do que você ganha para você ir acumulando. E aí eu mostro também a importância de você construir essa independência. O quanto o dinheiro vai te gerando mais dinheiro. O dinheiro vai abrindo oportunidades. Então, Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Estou vendo que você quer falar mais alguma coisa. Eu só quero encerrar com uma das coisas que eu ainda não falei e que eu acredito muito para você se tornar produtivo, que é você ter gratidão. Então, a importância da gratidão. E aí eu vou encerrar essa live falando o seguinte. Tá aqui, ó, tá escrito, ó, a Ana Guerra Imóveis é uma amiga minha. E eu não tive a chance de falar para ela que o stories que eu gravei hoje, que impactou a vida de muita gente, também foi gerado pelo fato de hoje de manhã, olha que a gente não se falava por telefone há muito tempo, ela ter pego o telefone e ter me ligado e perguntado como eu estava, como a minha mãe estava. Isso mudou totalmente o meu dia. Então, assim, Ana, obrigado por ter mudado o meu dia, obrigado por ter feito o meu dia melhor, obrigado por ter feito eu fazer um stories para mudar o dia de tanta gente. Então, pessoal, esse é um outro exercício. Já que vocês me deram mais tempo, eu deixo o terceiro exercício. Não termine o seu dia de hoje sem agradecer a pelo menos uma pessoa que mudou o seu dia. Tá bom? Fiquem com Deus. Te amo também, minha amiga. Fiquem com Deus aí, tá, gente? Aqui é o Felipe Winston. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre estratégia de negócio, te convido para conhecer meu conteúdo clicando agora no meu perfil. Até logo!